Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. O Plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Olá, muito boa tarde. Estamos de volta aqui para quem já está nos acompanhando nessa semana muito especial. A nossa M-Week está no ar e hoje, no nosso último módulo do dia, amanhã tem muito mais, sexta também, vamos falar de um tema muito relevante, que é o material de apresentação da sua escola. É isso mesmo, tem toda uma organização que a gente pensou aqui e vamos compartilhar com vocês, que são alguns cuidados que a gente tem que tomar aí, né, para apresentar toda a nossa escola com todos os seus diferenciais. Então, sua escola que está chegando aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vinda. E para você que já está aqui com a gente durante o dia todo ou até durante a semana, né, dos dias que já passaram, que bom que você está aqui de volta, mas sejam todos muito bem-vindos. A gente chega no último módulo do dia, mas com bastante conteúdo para compartilhar com todos vocês. Se apresentem aí no chat, quem está chegando de novo aí, para a gente conhecer quem é a escola que está conectada, e também participem de todos os temas que vamos trazendo aqui. Então, a sua participação é muito importante para a gente. Mas quero dar uma boa tarde, boas-vindas também ao meu companheiro de trabalho aqui, companheiro de time, Fábio. Seja muito bem-vindo à nossa M-Week. Sei que você já teve uma participação aqui essa semana e volta agora com um tema muito importante. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Lu. Boa tarde. Boa tarde. Todas as escolas parceiras estão conectadas aqui com a gente. Um prazer estar de volta aqui para tratar de mais um tema bacana, mais um tema que eu gosto bastante e que a gente espera poder contribuir com vocês na organização da campanha, planejamento dos materiais, enfim, tudo que vocês precisam para preparar, né, a construção de 2026. Isso aí, o Fábio com uma vasta experiência aí também em gestão de escola, né, Fábio? Sabem os desafios que acontecem aí na escola durante esse período de preparação para essa campanha de matrículas, então tenho certeza que tem muita coisa boa na apresentação de hoje. Mas antes da gente começar propriamente aí o nosso conteúdo, eu quero chamá-los para que vocês participem aqui da nossa plateia virtual. Eu sei que tem muita escola conectada o tempo todo, o dia todo com a gente, é sempre uma alegria saber que vocês estão aqui. Será que tem alguém conectado aqui, Fábio? Vamos ver? Olha lá, já temos parceiros aqui. Olha só, abrindo a câmera, a Samira está com a gente, a Alexandra, que gravou um vídeo com a gente já também, a Maria conectada desde cedo, que bom que vocês estão aqui. E agora, pessoal, a gente vai falar de um tema que é a apresentação do material, né? Como que a gente deve organizar esse material e para que mídias, em quais mídias, material impresso, material digital, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Então, sua escola também pode participar através do link que está disponibilizado aí no chat, também para vocês acessarem e estarem conosco durante esta live. Um outro combinado, um outro pedido que a gente faz, queremos o seu depoimento, então deixe um vídeo gravado, né?
para a gente, falando de qual experiência que você está vivendo aqui conosco durante essa semana. É super importante, a gente quer muito compartilhar com todo o time M que está ali no bastidor, a gente quer mostrar para eles também quais as experiências que nós estamos aqui do estúdio vivendo com todos vocês. Então, deixe um depoimento, compartilhe com a gente no grupo de WhatsApp, que também tem um convite, né, para que vocês entrem no grupo, um grupo especialmente criado para as escolas que estão participando aqui da M-Week, como está aí na tela. Tem um QR Code, mas para vocês também fica mais fácil, talvez, copiar e colar o link que está disponibilizado no chat, junto com o link da plateia virtual. Tem o link para vocês acessarem o nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, se vocês criarem um depoimento para a gente, um depoimento de vídeo, mandem neste grupo também, que nós estamos lá com todo o time, acompanhando toda a movimentação de tudo que a gente está preparando. E temos a nossa enquete deste módulo também, né? Eu e Fábio estávamos discutindo, né, que enquete a gente coloca, né? O que é interessante para a gente saber em relação ao módulo que vamos apresentar agora. Inclusive está errado ali, não é módulo 9, é o módulo 12. Mas o que mais importa é qual material de apresentação na sua escola aí é indispensável, né, para apresentar a sua escola. Qual material que você acha que não tem como não ter? A apresentação no PowerPoint, no PPT ou no PDF, um folder impresso ou digital, ou um vídeo institucional, ou um vídeo, um tour da sua escola. O que você acha que não dá para não ter? E eu acho que é importante a gente saber também o que você acha, na sua opinião, qual desses 3 itens não dá para ficar sem. E aí, ao longo do programa, Fábio, eu vou falando para você qual que é o resultado que vai aparecendo aqui para a gente também, tá? E antes da gente começar propriamente aqui o nosso módulo, que é o material de apresentação da escola para diversas mídias, eu queria chamar o vídeo de todo o time M com uma mensagem super importante e você segue lá se organizando para a apresentação. Vamos lá, vamos ao vídeo. A M inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a M encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a M é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A M conhece escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a M é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à M-Week 2025. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar então desse tema, né, que é o material de apresentação da escola. Indo aí para a tela, John, por favor. Material de apresentação da escola para diversas mídias, né? Esse título, o próprio título já aponta um pouquinho do conceito por trás desse tema, de como a gente quer abordar esse tema hoje aqui com vocês. Né? Quando a gente fala para diversas mídias, a gente já está indicando que quando a gente fala em apresentação da escola, a gente não está tratando meramente daquele momento do atendimento, da sala de matrícula, no momento que a família vem visitar a escola. Não é só aquela apresentação ali ao vivo, mas são todas as mídias, todos os espaços, os ambientes, os meios pelos quais a escola se apresenta. Tá? Então, e, inclusive, os momentos também, não só naquele momento do atendimento, mas desde o momento anterior à visita, naquele primeiro contato que a família tem com a escola, seja pelo telefone, seja pelo site da escola, pela rede social, ou seja, o momento que a família interessada na escola busca uma informação, busca conhecimento sobre a sua escola. Então, esse já é um primeiro momento de apresentação e essa apresentação ela continua também depois, né, do atendimento realizado, da visita, esse atendimento continua e todos esses materiais, todos esses ambientes, momentos, espaços são oportunidades interessantes para você converter, né, que é o que a gente quer, converter aquele interessado em matriculado e futuramente depois em aluno. Então, a ideia então dessa oficina, desse módulo, é a gente trazer um pouquinho, alguns toques, algumas sugestões, um checklist, né, de pontos que são importantes você prestar atenção agora. A gente faz esse módulo, essa fala com vocês, esse conteúdo agora nesse período, né, no mês de maio, que é um momento que ainda dá tempo, né, para a sua escola organizar todas as informações, os conteúdos, as mídias
que vocês vão precisar a partir do segundo semestre, né? Para fazer com calma, com planejamento, com antecedência e conseguir construir um material eficiente, um material assertivo que vai fazer diferença, obviamente, na campanha de matrículas de vocês. Então, primeiro, então, vamos responder a pergunta, né? Quais materiais de atendimento a gente tem que colocar em mente? Quais materiais a gente tem que começar o planejamento da organização? Então, primeiro, materiais digitais. A gente tem que pensar em folder digital, que pode ser uma landing page para algum evento específico da escola, ou uma landing page promocional, né, que vai estar vinculada a alguma mídia, algum anúncio. Né? Áudios e vídeos são materiais também que têm que ser utilizados para a apresentação da escola. O vídeo está repetido aí, desculpa. E o site da escola principal, né, o mais completo, talvez, meio digital de apresentação da escola, onde a gente consegue colocar o maior número de informações mais completas. Depois, os materiais físicos, né, que a gente tem que ter em mente, óbvio, né, o folder geral, aquele folder que dá um panorama geral da escola, que fala da história, que fala dos valores, do perfil da escola para as famílias. Os folders específicos, que são aqueles que dizem respeito à oferta da escola, os produtos, os serviços que a escola oferece. Sistema de ensino, soluções diversificadas, conteúdo para ensino integral, enfim, aqueles materiais mais específicos, pontuais, né, para cada tema. Material de papelaria, que a gente sabe que hoje cada vez menos as escolas estão utilizando material impresso, material de papelaria, mas a gente sabe que é importante também, né, principalmente naquele momento da visita, a família sair com alguma coisa que objetifica ali, né, as informações que ela coletou ali na escola. E, por fim, as fichas informativas, fichas que a escola pode utilizar para coletar informações da família, mas também para entregar, deixar para ela informações que ela vai levar para casa com aquilo que ela coletou de informação na escola. Então, todos esses materiais são importantes. Né? Eu sei que isso aqui é o arroz com feijão, todo mundo, né, tem isso em mente já, mas é interessante a gente colocar isso listar, né, esses materiais para vocês já começarem a ir organizando a casa, organizando o time, as pessoas que vão trabalhar na composição, na construção de cada um desses materiais. Então, esses são os materiais. Então, quais os materiais que a gente tem que botar em mente para começar a elaborar? Agora, quais conteúdos a gente precisa colocar nesses materiais? Então, aqui eu preparei um slide que eu acho que é interessante para vocês entenderem, terem em mente, né, relembrarem o que a escola tem que vender. Né? Sim, a escola se vende no momento de apresentação, numa mídia, no atendimento. A escola tem que se vender. Então, quais os conteúdos que são importantes para a escola se vender para o mercado e para as famílias interessadas? Então, a história da escola é um tema, o propósito e o posicionamento da escola, ou seja, o que a escola é na sua essência, né? Os diferenciais que a escola tem para oferecer, a estrutura física da escola, a equipe da escola, né? Quais são as características, a formação, enfim, os diferenciais da equipe que a escola tem na composição, os resultados que a escola entrega, já entregou, os resultados que ela já obteve, metas dos segmentos, ou seja, o que a escola espera, busca desenvolver em cada fase, né, do processo pedagógico, o projeto pedagógico da escola, ou seja, a oferta, como que a escola organiza o currículo que ela vai entregar para os alunos, o sistema de ensino adotado pela escola e tecnologias que a escola oferece, né, plataformas de tecnologia educacional, enfim, ferramentas que a escola oferece para os seus alunos e para os seus professores. Então, esses são os itens que a gente entende que são necessários, são importantes constar nos materiais de apresentação da escola. Mas, claro que, né, não dá para colocar tudo isso em todos os lugares. Né? Então, o primeiro exercício, a primeira sugestão, né, que eu vou passar aqui para vocês, que eu quero passar aqui para vocês, nesse momento agora, estamos em maio, né, nesse momento é interessante pegar os materiais que vocês já têm, né, vocês já têm a grande maioria, se não todos, né, esses itens elencados, né, nos materiais de apresentação da escola, mas a ideia é pegar esses materiais e esse é o momento de fazer uma revisão. Então, esse primeiro toque que eu quero dar para vocês, primeira sugestão, peguem os materiais que vocês utilizaram na campanha do ano passado, comecem a elencar, né, desses conteúdos aqui, quais deles estão atualizados. Então, por exemplo, a história da escola está atualizada. História é um texto que normalmente fica lá no site da escola e ano após ano vai se mantendo, fica lá repetindo. Né? É sempre interessante a gente revisar esses textos antes do início da campanha, ver as informações que tem ali, ver o que precisa ser atualizado, o que já não é mais, não tem mais a ver com o contexto da escola, o que já passou. Né? Então, é o momento de pegar cada um desses temas, cada um desses conteúdos e revisar, reorganizar e pensar. Né? Aí o mais importante, já começar a botar na agenda, né, aquilo que tem que ser produzido para compor os materiais da campanha de matrículas 2026. Então, né, essa é uma tela para você printar, pega esse conteúdo e faça a revisão. Esse é o primeiro momento que a gente... esse momento é um primeiro toque importante, Fábio, que é importante vocês terem em mente. Vale a gente, se você puder voltar um pouquinho a tela, né, e ficar em destaque aí, porque a gente pediu para a escola printar.
cuidar da atualização desse material é mais rico e com certeza vai ser muito mais assertivo, e também dar donos, né? Quem que atualiza cada área dessa, cada frente dessa, se é que é possível você dividir essa tarefa com outras pessoas dentro da escola, é o mundo ideal para que as coisas aconteçam mais em paralelo aí junto, para que tenha em tempo hábil a produção de todos os materiais, né? Isso, Lu, bem colocado. Inclusive, assim, esse tipo de conteúdo, né, a atualização desse tipo de conteúdo normalmente fica represada no gestor da escola, né? Ou numa pessoa que seja um diretor, um gerente de marketing que vai cuidar desse conteúdo. E é justamente por esse represamento que acaba acontecendo, o que normalmente acontece, né? Estamos entre parceiros aqui, acho que a gente pode falar isso. O que normalmente acontece é os materiais serem atualizados a toque de caixa em cima da hora, né? Sem a antecedência necessária, como a Luciana está colocando, né? Para que tudo seja feito de maneira redondinha, de maneira, né, bem organizada e para que fique perfeito, né? Porque a gente quer esse material sempre perfeito, para encantar a família. Então, muito importante, né, a gente começar, o gestor da escola, começar a fazer, né, delegar, organizar quem vai fazer o quê e organizar as pessoas para fazer isso, e fique com a responsabilidade de fazer a revisão, de fazer a aprovação disso, né? Não fique represado só nele a responsabilidade de produzir, né, essas atualizações, essas correções do material. Acho que essa é uma primeira grande dica que a gente dá aqui, né, Fábio? Que eu acho que vai facilitar bastante. Sem dúvida. Bom, a gente, para fazer essa atualização, né, para fazer essa revisão do material do ano passado para o material que vai ser utilizado nesse ano, a gente separou aqui 3 grandes pilares, né, de pontos de atenção, né, pilares de conceitos para vocês terem em mente na hora de fazer essa revisão. O primeiro deles é o aspecto físico, né? Então, a infraestrutura da escola, a organização e a limpeza dos espaços, os espaços adequados para cada faixa etária, então, como é que está organizado o ambiente para cada segmento, os ambientes que estimulam a aprendizagem, ou seja, mostrar para a família o que a escola tem de organização, né, física, espacial, para favorecer, para trazer para o aluno uma boa experiência e uma boa aprendizagem, né? Um segundo pilar é o aspecto pedagógico, óbvio, né, esse é provavelmente mais importante, que é onde a gente traz as informações sobre proposta pedagógica, as informações sobre os sistemas de ensino adotado pela escola. Aí não só o sistema de ensino núcleo, né, mas também aqueles sistemas complementares, essenciais, que fazem parte também da oferta da escola. Os conteúdos sobre a filosofia de cada segmento, como que a escola trabalha em cada segmento, e o material didático, as atividades extracurriculares e projetos, ou seja, tudo aquilo que compõe, né, a oferta da escola. Então, tem que pensar, óbvio, né, tudo o que já tinha no ano passado, o que vai ter no próximo ano. Às vezes a escola já está pensando, né, em mudanças, né? Esse, inclusive, é o grande tema aqui tema gerador aqui da nossa MWeek, que é a oferta, a construção da oferta para 2026. Então, é o momento de tomar essas decisões, pensar qual vai ser a oferta, quais vão ser as mudanças e já começar a organizar essas informações do material de atendimento. E, por fim, um terceiro pilar, né, para vocês pensarem na revisão desse conteúdo, é o aspecto socioemocional. Esse é um pilar que eu queria destacar. Aqui não estou falando de um projeto socioemocional como Líder em Mim ou qualquer outra solução nesse sentido, né? Estou falando dos aspectos socioemocionais que a escola adota no dia a dia, na condução do seu trabalho, né? Vocês, na segunda-feira, né, um módulo que eu fiz com o Chico, a gente falou da pesquisa Família e Escola que a gente está lançando de novo para esse ano, uma pesquisa que a gente já realizou em anos anteriores, e o grande ponto que aparece nessa pesquisa, que fala da expectativa da família em relação à escola, em relação à educação, todos os grandes questões assim, que chamam muito a atenção, que as famílias destacam demais, são as questões socioemocionais. Como a escola cuida do bullying, como a escola cuida do bem-estar da criança, como ela cuida do acolhimento, da recepção de um aluno novo. Então, esses aspectos que cuidam da atenção, muito mais do que o conteúdo, né, pedagógico propriamente dito, são pontos importantes para a tomada de decisão da família. Isso são as famílias dizendo para a gente, né, já há muito tempo. Então, esses aspectos socioemocionais são itens que corriqueiramente não aparecem nos materiais de apresentação da escola, porque, via de regra, as escolas cuidam desses 2 primeiros, né, apresentar os seus diferenciais, apresentar os aspectos pedagógicos, mas esses socioemocionais normalmente escapam. Eles aparecem muito, sim, no momento da apresentação, na visita, mas no material de apresentação, não. Então, eu queria chamar a atenção para alguns deles aqui, né? Por exemplo, a atenção que a escola dá para alunos novos, como é que é o acolhimento, como é que é a recepção desses alunos, o acolhimento da equipe pedagógica e medidas preventivas relacionadas ao bem-estar dos alunos. Então, esses são temas, gente, que, óbvio que não precisa entrar num detalhe, no material, num folder da escola, no site da escola, entrar no detalhe dos processos, por exemplo, de recepção dos alunos novos. Mas mostrar, pontuar, pelo menos, quais são os pontos principais da filosofia da escola nesse momento, né, nessa etapa de recepção dos alunos. Em relação a medidas preventivas, uma coisa que aparece muito assim, na preocupação das famílias, no que diz respeito à vida escolar, ao ambiente escolar, é a questão do bullying, né? Todos vocês sabem disso melhor do que a gente. É claro que você não precisa, num material de apresentação da escola, falar como que a escola
cuida do bullying, como é que ela lida com os momentos de conflito, mas trazer alguns tópicos, alguns pontos basilares ali do como a escola trabalha para prevenir isso, é uma coisa muito importante e que acho que eu não posso garantir, mas eu duvido que o seu concorrente faça. Né? Via de regra, as escolas não fazem isso, não apresentam esse tipo de conteúdo nos materiais. Né? Então, esse é um diferencial legal que eu acho que pode trazer dar um tom diferente e, de repente, atender aquela expectativa das famílias, o que elas nos falam nas pesquisas, que, via de regra, não aparece nesse primeiro momento, né, Lu, que as escolas não trazem. E é um grande atrativo, né, Fábio? Bem como você colocou, um grande diferencial que a escola pode colocar. A gente tem falado muito sobre isso, né? O quanto é importante a gente entender, né? O Chico tem sido muito verbal de falar essa nova geração de escolas a partir de uma nova geração de famílias. Então, quando você consegue tangibilizar, lógico que, né, com os cuidados necessários, na altitude que é possível colocar num material de apresentação, por exemplo, pode ser uma apresentação dos diferenciais a partir do aspecto socioemocional e ser um grande atrativo para você, então, conquistar novas famílias, para você, pelo menos, chamar a atenção, colocando intencionalidade nesse material. Muito bom, bem colocado. Sai do óbvio. Sai do óbvio. A gente sai daquele material que é o óbvio, que é aquilo que a gente espera encontrar no material de apresentação. Isso, e aponta para a grande dor das famílias no que diz respeito à vida escolar dos alunos, né? As grandes preocupações. Né? A gente sabe que o pedagógico é super importante, a escola está aí para isso, né? Para os conteúdos, mas a grande preocupação das famílias, o que as famílias mais elencam para diferenciar uma escola da outra, são essas questões, porque a família não tem competência para analisar o conteúdo. Né? Ela não tem essa formação, não é, a não ser que sejam professores, mas o que está no radar da família, o que a família tem condições de avaliar e diferenciar, está muito nesses aspectos socioemocionais que, mais uma vez, não aparecem via de regra nos materiais de apresentação das escolas. Beleza? Bom, outro ponto importante, né, que a gente queria, algumas, como a gente chama, né, de fortes sugestões, né, são sugestões que a gente, de conteúdos que são importantes sempre estarem presentes. Né? Os diferenciais da escola, eu queria destacar primeiro eles, que aqui a gente sempre fala isso para vocês, mas nunca é demais repetir. Os diferenciais, quem define não é o gestor da escola, não é, né, os mantenedores da escola, não são os diretores, são as famílias, são os alunos. E aí, portanto, você só pode dizer quais são os diferenciais fazendo pesquisa. Né? Então, vou reforçar o ponto que a gente já falou aqui na segunda-feira, fazer pesquisa é essencial para você planejar todo o resto da campanha. Tudo tem que começar numa pesquisa, em levantamento de dados, levantamento de informações para a tomada de decisão. Então, numa pesquisa você consegue, né, levantar quais são os diferenciais percebidos pelas famílias, que não necessariamente vão ser aqueles que você investiu mais como gestor, né, na escola, aqueles que você buscou, né, como diferenciais, mas tem aqueles que as famílias percebem e aqueles que elas não percebem. Os que elas percebem provavelmente são aqueles que são mais relevantes na tomada de decisão da família de matricular na sua escola ou de manter o filho na sua escola. Então, esses são os diferenciais, né, que são importantes destacar nos materiais de apresentação. Depoimentos, né? A gente sempre fala disso também, de trazer depoimentos nos materiais de apresentação, aqui, obviamente, né, principalmente, né, nos materiais digitais, que cabe de vídeo, áudio, mas dá para usar em texto também. Então, e a gente fez, inclusive, um módulo aqui na MWiki com o Rafa, que estava eu e o Rafa, e a gente falou bastante sobre isso, inclusive. Exato. Então, os depoimentos são essenciais constarem, né, nos materiais de apresentação, porque é o atestado, né, de qualidade da escola. Os resultados de pesquisa, como eu falei, mais uma vez, então, pesquisa, né, trazer resultados de satisfação, né, dados do que os alunos pensam da escola, do que as famílias pensam da escola e de características pontuais específicas. Então, pegar aqueles pontos de uma pesquisa que você realizou, aqueles pontos que mais chamaram a atenção, né, que podem ser relevantes para a venda da escola, colocar, então, no material de apresentação também. Resultados acadêmicos, via de regra, quando a gente pensa em resultado acadêmico, a gente pensa em vestibular, em Enem, né? Mas esses, óbvios, são muito importantes. Mas mesmo para você que é uma escola só de educação infantil, por exemplo, que não tem, né, resultados nesse sentido, existem diversos outros resultados que a escola pode apresentar, né? Sejam relacionados, por exemplo, à evolução dos alunos, enfim, aí cada escola tem os seus dados, aqueles dados que vocês apresentam nas reuniões de pais, por exemplo, né, para falar um pouquinho da evolução dos alunos, são resultados acadêmicos, podem ser usados como resultados acadêmicos para vocês apresentarem materiais de apresentação. Uso de tecnologias, aqui eu quero destacar, né, e já engatando no próximo, né, que é a inteligência artificial. Quero destacar o Plural, né, uma ferramenta que, né, esse é um ponto comum aqui, todas as escolas parceiras que estão nos ouvindo. O Plural traz um arsenal, né, de ferramentas de tecnologia, e agora com o Plural IA, né, também uma série de ferramentas de inteligência artificial, que, mais uma vez, eu duvido que os concorrentes de vocês possuam, possam apresentar. Né? Então,
se apropriem do que o Plural IA está trazendo, do que o Plural IA está oferecendo para alunos, para professores, e acho que esse é um material muito bacana, uma informação muito bacana para vocês passarem para as famílias, porque mostra, primeiro, a escola disponibiliza de tecnologias, né, investe em tecnologias de ponta para ofertar, né, qualidade de ensino para os seus alunos, e segundo, a escola está antenada com essa grande novidade, essa grande preocupação das famílias, que é a inteligência artificial, né, na educação. Ainda é um terreno que a gente tem muitas dúvidas, as famílias também, do que vai acontecer com a educação a partir da chegada forte da IA a partir dos últimos anos. Então, já coloca a escola nesse patamar, já estamos, né? Já estamos lá, né? Já começamos a utilizar, já temos ferramentas seguras, organizadas, com conteúdo relevante para ofertar para os seus filhos. Então, esses são pontos que eu acho que é interessante trazer e ter em mente, um checklistzinho para ter em mente na hora de organizar todos os materiais de apresentação da escola, pensando em itens aí que não podem faltar nesse conteúdo. Ok? Bom, então, aqui falamos do quais materiais e de quais conteúdos tem que existir no material de apresentação da escola. Então, agora falta, né, a gente falar da elaboração. Então, falar um pouco de como organizar esses conteúdos, essas informações nesses materiais de apresentação da escola. Então, eu queria passar alguns toques, algumas sugestões, né, para vocês terem em mente. Então, primeiro, né, os textos. Quando a gente fala de textos, precisam ser fluidos e não devem abusar de termos técnicos, né? Aqui a ideia, o ser fluido, né, a leitura tem que ser rápida, né? A nossa cultura cada vez tem mudado mais no sentido de consumir conteúdo com agilidade, com rapidez, né? As redes sociais basicamente funcionam a partir disso, por isso que elas seguram tanto a atenção da gente, né? Então, os textos, as comunicações também têm que ser fluidos, tem que ser uma leitura rápida, sem aquele pedagogês, né, que a gente gosta de utilizar, né, sem aqueles termos, né, que romantizam um pouco a educação, que são importantes. Às vezes a gente tem que colocar, né, no tom certo, mas no material de venda da escola, melhor ser mais objetivo, mais preciso, né, para que as famílias consumam os conteúdos de maneira mais rápida e absorvam tudo aquilo que a gente quer que elas absorvam. Os textos devem conter expressões usadas no dia a dia, então, né, sem aquela muita linguagem técnica, pois isso faz com que as pessoas se reconheçam naquele universo. Então, quando a gente fala muito em metodologia pedagógica, né, construtivismo, socio-interacionismo, isso não faz parte do linguajar da família, do dia a dia das famílias. Elas não entendem, né, na essência, o que diferencia esses conteúdos. Então, evitar usar esse tipo de expressão e buscar explicar as mesmas coisas com expressões mais comuns, né, ao dia a dia das famílias, de um modo geral. A ideia também é que os textos não sejam tão detalhados, né? Existem alguns espaços, algumas mídias, por exemplo, um site da escola, até dá para detalhar um pouco mais, até dá para você colocar mais informações, né? Mas, via de regra, os detalhes acabam desconvidando a família a continuar lendo, né? A pessoa continua lendo. A gente sabe muito bem como é que a gente consome um folder. Quando você pega um folder, você vai naqueles tópicos lá que estão escritos em caixa mais alta. Então, a mesma coisa que não detalhar demais e centralizar a informação naquilo que é essencial que a família entenda, né, do que a sua escola oferece. Colocar sentenças sempre em forma positiva. Então, aqui é o toque de sempre falar aquilo que a sua escola oferece e não falar aquilo que ela não oferece porque você discorda, né? Colocar sempre o que a escola tem para oferecer, qual que é a experiência que os alunos vivem na escola de forma positiva e propositiva, ou seja, a gente faz assim, porque a gente acredita nisso, né? Então, essa é uma coisa importante. Evitar repetições, então, falar reforçar o mesmo tópico em vários momentos da comunicação também não é legal. E intercalar frases longas e curtas. Isso aqui parece uma bobagem, mas existem pesquisas que apontam a facilidade da leitura quando você tem essa cadência na leitura. Então, quando você lê um parágrafo longo, a tendência é você, se você continua vendo parágrafos longos logo abaixo, a tendência é você cansar. Falta muito. Quando você vê um parágrafo menorzinho, uma frase menor, você tem a leitura flui de uma maneira mais simples, tá? E mais fácil. Então, isso é importante. E aí, 2 últimos toques muito importantes, vou colocar juntos aqui, que é a questão do fale sobre o que o aluno viverá e não o que a sua escola oferece, e ofereça o valor antes de oferecer o serviço, né? Cada vez mais a gente tem falado já bastante disso, do quanto é importante você focar na experiência do aluno, na experiência da família no momento do atendimento, na experiência que o aluno vai viver na sua escola. É muito mais importante você falar disso do que você falar, por exemplo, que a minha escola oferece tantas aulas de inglês no contraturno, ou alguma coisa nesse sentido. Claro que isso é importante também destacar, apontar, né, e trazer para a família, mas é mais legal você tratar do como aquilo vai interferir no dia a dia dele, como aquele conteúdo, vamos voltar no exemplo do Plural IA, como que o seu filho
né, já entrando em contato com esse tipo de conteúdo a partir, né, dos primeiros anos aí da vida escolar, né, já com conteúdo seguro, moderno e inovador, você já consegue trazer, né, uma preparação para o que vier no mercado de trabalho lá na frente, que é esse mercado de trabalho que a gente não sabe ainda qual vai ser. Então, falar um pouco da experiência, daquilo que o aluno vai viver na escola e do que as suas ferramentas vão proporcionar para ele, né, e falar menos das ferramentas em si, mas mais do que como aquilo vai proporcionar para ele. Então, isso vale, gente, para os materiais de apresentação e vale para o momento de atendimento ali da escola, ali da família, na sua escola. É claro que aqui, né, vai depender muito, né, na questão do atendimento, da apresentação, lógico, né, das competências, das capacidades que a pessoa que está fazendo o atendimento fala na hora, mas só para dar um exemplo aqui para vocês. Né? Pensa, por exemplo, numa família que tem um filho com alguma deficiência, né, com alguma necessidade especial, e está procurando uma escola que atenda, que ofereça, né, esses serviços. Uma coisa é você falar que a escola atende, que a escola trabalha com material diferenciado, faz isso, faz aquilo, né? O que a escola tem para oferecer, tem aula com separado, enfim, daquelas características que compõem o atendimento a uma criança com necessidades especiais. Outra coisa é você contar para essa família, no momento ali do atendimento, ou num vídeo depoimento, ou num material de apresentação, num folder, enfim, contar para aquela família a experiência de um aluno que chegou na escola, que tinha necessidades especiais, e como é que foi a acolhida e a evolução desse aluno, né, ao longo dos anos dele na escola. Isso vale muito mais para aquela família do que qualquer informação, né, que você possa apresentar que diga respeito à oferta. Né? Mas vale contar a experiência. Então, esse é um tipo de coisa que nos foge um pouquinho na hora de pensar no material. A gente traz, às vezes, no atendimento, ali no presencial, mas na hora de pensar no material, trazer essas experiências, né, Lu? Vocês falaram muito disso também na questão na oficina de ontem sobre relacionamento, né, o organizar, trazer a experiência que a sua família tem para o material de atendimento pode ser um diferencial também que concorrentes também não devem fazer. Com certeza. Né? Então, gente, só para concluir então, essa parte da organização, da montagem, né, algumas dicas gerais. Né? A escola deve ser apresentada por meio de material organizado, prático, com uma identidade visual compatível com a sua personalidade, atualizado, com doses adequadas de informação e bem diagramado. Aí você deve estar lendo isso aqui e você está falando assim, nossa, Fábio, né? Só obviedades, né? De fato, gente, são só obviedades que está escrito aí. A gente até destacou algumas palavras-chave ali para vocês terem em mente, mas aí a tarefinha que eu vou, né, pedir para vocês realizarem aqui, peguem os materiais de vocês, os materiais que vocês utilizaram na campanha do ano passado, e lê esse texto olhando para os materiais. Né? Façam esse exercício, né, de pegar, ver se todos os materiais, desde os materiais impressos aos materiais digitais, eles estão bem diagramados, todos eles estão atualizados, todos eles têm a personalidade da escola. Né? Isso é um ponto que às vezes pode gerar dúvida. Né? O que é, né, o material visual compatível com a personalidade da escola? Ou seja, se aquele material, se o que a gente chama de KV, né, ou seja, a identidade visual das mídias, das peças, elas têm a ver com como a escola se posiciona no mercado. Se a escola pode ser uma escola de caráter mais tradicional, mais formal, ou uma escola confessional, ou uma escola já mais para fintechs, né, que usam mais tecnologias, mais moderna. Então, o visual desse material de apresentação, é importante que ele case, né, com como a escola se apresenta. Não que a escola não possa ser tradicional e moderna, né, mas existe um perfil, existe uma ideia geral que, inclusive, você pode levantar com pesquisas, como a família, né, identifica a sua escola, mas trazer essa identidade é importante para você atingir de uma forma mais direta, de uma forma mais imediata, o perfil de família, né, que pode converter, que tem mais chance de converter em matrícula na sua escola. Ok? Fábio, tem bastante conteúdo ainda, acho que a gente pode seguir para o próximo tema. Daqui a pouco eu vejo se tem alguma coisa aqui no chat, mas ó, a Ângela colocou que está muito bom. Aí teve um slide que eles quiseram printar lá também, eu acho que deu certo, mas acho que a gente pode seguir para o próximo tema também, para a gente não perder tempo, porque daqui a pouco a gente já encerra a nossa live, né? Então, vou dar uma aceleradinha. A gente quer, um tema que eu queria trazer para vocês é a questão do neuromarketing. Né? Neuromarketing nada mais é do que conhecimentos da neurociência aplicados, né, à publicidade e ao marketing. Aqui, né, conhecimentos relacionados ao funcionamento do cérebro, conhecimentos relacionados à emoção, ao comportamento e à percepção, né, sensorial nossa, quando a gente vê um material de comunicação. Então, um dos itens, né, que eu queria trazer é a questão do storytelling. Eu já falei um pouquinho quando eu citei o exemplo, por exemplo, né, da criança com necessidades especiais. Essa questão do storytelling cada vez tem se tornado mais comum no marketing e na propaganda, que é justamente você apresentar as suas características, fazer a venda do seu produto, a venda da sua escola, contando histórias, contando experiências, né, das pessoas que viveram
né, na sua escola, que estão ou que estiveram na sua escola. Então, é muito mais interessante a gente do que falar da oferta, mostrar como a oferta é recebida por alunos e famílias. Então, pensar nesse tipo de material, vídeos, imagens, textos, enfim, que possam contar as histórias que acontecem na escola, e a partir dessas histórias você coloca ali os itens que fazem parte da sua oferta e aqueles que são diferenciais que podem ser interessantes para as famílias que estão interessadas na escola. Outra questão da imagem, da imagética, né? Como que é o posicionamento dos elementos gráficos da imagem. Isso pode interferir também no consumo, né, dessa informação. Aqui vocês veem duas imagens que são, né, o mesmo conteúdo, ali o texto não é o relevante, é só a imagem. Você tem, obviamente, ali a diferença. Numa imagem a pessoa está olhando de frente para você e na outra ela está olhando para o lado que está o texto, né? Então, gente, qual que é o correto, qual que é o mais adequado, né? É claro que aí depende, né, do objetivo daquela mídia que você está falando. Uma mídia em que você quer chamar a atenção da família para que ela olhe, para que ela veja a sua comunicação, uma imagem com uma pessoa, com um personagem da comunicação olhando diretamente para o interlocutor é mais interessante, porque isso prende a nossa atenção, chama a nossa atenção de forma mais imediata e nos prende naquilo. Então, por exemplo, um outdoor ou um banner, aqueles banners do Google Ads, por exemplo, que é muito importante utilizar, né, que está em vários sites, lugares que vai ter um pouco mais de poluição visual, você usar uma imagem aqui, né, com a personagem olhando para você, né, chama mais atenção, pode ser mais eficiente. Ao passo que, no material que você quer destacar a informação a ser passada, né, é legal uma imagem que esteja direcionada, ali, virada para aquela informação que você quer destacar. Então, isso é uma coisa que é importante também observar na hora de pensar nos materiais de apresentação da escola. E tem diversos gatilhos mentais, né, que são importantes também. Aqui eu não vou passar por eles por conta do tempo, né, vocês podem printar a tela. E esses são alguns exemplos, né, escassez, urgência, exclusividade, são alguns exemplos de gatilhos mentais. Esses primeiros mais comuns, né, a gente sempre fala para as escolas organizarem, por exemplo, campanhas em fases, né, para vocês criarem gatilhos de escassez, de urgência ao longo da campanha, mas são temas importantes, interessantes de vocês conhecerem, pesquisarem, se aprofundarem na hora de pensar nos materiais de apresentação da escola. Tá? Então, gente, pensando aqui nos materiais digitais, né? Então, algum checklist aqui, alguns toques importantes, coisas que não podem faltar, né, nos materiais digitais. Então, vídeos que tenham um tour pela escola, um vídeo institucional, vídeo depoimentos, áudio-mensagens para fazer o acolhimento, né, das famílias. Aqui, áudio-mensagens é uma coisa que é pouco utilizada, mas muito simples também de realizar uma mensagem, por exemplo, do coordenador ou de algum professor, para vocês enviarem para uma família que veio visitar a escola, né, uma mensagem, por exemplo, do professor que vai receber aquele aluno no ano que vem, né, de acolhimento. Links, né, que tem aos canais de contato da escola. Isso, por mais óbvio que pareça, às vezes a gente vê sites da escola onde não tem um telefone, um e-mail, às vezes ou tem um pouco escondido, né? Blog é muito importante utilizar, redes sociais, obviamente, e o canal do YouTube são, né, mais comuns, mais que vocês utilizam mais corriqueiramente, mas é interessante organizar a casa, né? Canal do YouTube, por exemplo, é um canal que a gente vai colocando os vídeos lá e vão ficando meio bagunçados, né? É o momento agora também de pegar, organizar esses vídeos, para quando uma pessoa entrar no seu canal, veja um canal organizado com os conteúdos bem indexados. Pensar sempre também na responsividade, por exemplo, aqui mais falando do site, de landing pages, responsividade que é o comportamento que o site vai ter em diferentes dispositivos, né, no celular ou no tablet ou no computador. Considerando, então, né, Fábio, que hoje em dia a gente consome muito mais os conteúdos no celular do que propriamente num computador, no notebook. Então, pensar na responsividade é muito importante, porque as famílias estão navegando, estão consumindo lá os conteúdos e ela está muitas vezes no celular. Né? Isso, e é muito difícil, às vezes, de acordo com os conteúdos do seu site, casar bem, né, que ele fique bem, o layout dele fique bem organizado nos dois, porque é muito diferente, né? Um é vertical, outro é horizontal. Então, se for para priorizar priorize o layout, a visualização do seu site no celular, né? Porque é onde as pessoas mais acessam. O SEO, que é o Search Engine Optimization, nada mais é, apesar do nome complicado, nada mais é do que a otimização do seu site para os sites de busca. O site de busca é Google, né? O Google oferece ferramentas gratuitas no seu site, para que você faça o teste, né, verifique, acho que se eu não me engano chama pagespeed.com, uma página para você colocar, você só coloca lá o seu domínio, o endereço, e ele faz uma análise, né, da responsividade do seu site, do desempenho do seu site, e isso interfere no como o Google indexa a sua página numa eventual pesquisa,
né, no Google. Tá? Então, isso é uma coisa para tratar, obviamente, com o web designer que cuida do site da sua escola. Não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, né? A maioria dos web designers estão atentos a isso, mas é interessante revisar, ver se o site continua atendendo às normas que o Google demanda de desempenho. E o design, né, que converse com os demais materiais da escola, o site, as redes sociais, todas essas mídias, elas têm que ter um design que converse um com o outro. Tá? Indo para o material físico, aqui é um checklist bem rapidinho, só algumas recomendações, né, para vocês pensarem na hora de escolherem as imagens, né? Esse é um momento bacana para vocês começarem a pensar nas imagens, para compor um folder, para compor um site. Então, sempre ter o cuidado, né, de foto em celular nem sempre é mais fácil, mas nem sempre fica bom o suficiente para algumas mídias. Então, sempre pensar, verificar a resolução das imagens que você está utilizando, pegar os espaços que são mais favoráveis, que mostrem a escola de um ângulo que seja mais interessante, que mostre a amplitude da escola, né? Fotos com vários alunos, evitar fotos com um aluno específico, né? Mesma coisa com as imagens de profissionais que trabalham na escola ali último, né? Sempre ter esse cuidado, porque quando você foca num aluno muito específico, eventualmente aquele aluno sai da escola, aquele material, mesma coisa vale para os profissionais, eles saem da escola, aquele material fica desatualizado, né? Então, ter esse cuidado. Recomendações também para garantir um bom layout e uma boa diagramação para o site. Sempre quando você solicitar para uma agência ou alguém da escola vai organizar um folder, por exemplo, da escola, tem que ter esses cuidados, né? A questão da margem de segurança, né? É uma coisa comum na questão da diagramação, mas às vezes passa batido, né? Ter uma margem de segurança tanto nos cantos quanto entre as páginas para evitar qualquer problema na hora da impressão, né? Um layout que favoreça a leitura, então esse é um ponto complicado, que às vezes todo mundo quer colocar muita foto, quer colocar várias fotos de todos os lugares, nem sempre num folder, por exemplo, cabe tudo, né? Então tem que dosar bem, né? Tanto as imagens que você vai utilizar, o foco não é colocar tudo, mas colocar um número correto também de imagens para favorecer a leitura e para favorecer o layout do material. Mesma coisa vale para o texto, não dá para colocar tudo, elencar aquilo que é mais relevante, que é mais importante, que você quer passar num material. E por fim, né, definir a ordem das informações. Até já falei, né, num folder, por exemplo, a gente vai, via de regra, ler os conteúdos na ordem do tamanho das fontes. Então, aquela fonte mais estourada, a fonte maior, é aquilo que a gente vai bater o olho e ler primeiro, depois os subtítulos e assim por diante. Então, pensar bem o que você coloca em cada tamanho, né, para favorecer a leitura e a absorção daqueles conteúdos que são prioritários, aquelas informações que vocês não podem deixar de passar para as famílias. Tá? Então, aqui só alguns exemplos, né, de materiais que a gente tem que pensar, de layouts, né, que a gente tem que pensar. Então, numa capa, sempre destacar o logo da escola, alinhar o logo da escola com os demais textos, né, as fontes, todos os cuidados, né, e a diagramação, infográficos, todos os cuidados que têm que ser tomados, né, na hora de pensar num material, para que esse material seja eficiente, né, e seja uma parte do encantamento da família em relação à escola. Sala de matrículas, né? Outro ponto importante também do atendimento, aqui, né, no atendimento ao vivo. Opa, passei aqui rápido aqui. Sala de matrículas, sem pensar então nos materiais que vão compor a decoração dessa sala. Se a sua sala tem, por exemplo, uma TV, que vai ter lá um vídeo institucional rolando, então sempre está com esse vídeo atualizado, né? Veja agora se é o caso de fazer um novo, ou se não precisa, se dá para usar o mesmo, então pensar nisso, né? A apresentação da escola em PPT é um outro material que a gente sempre recomenda que as escolas façam também, porque isso ajuda até a pessoa que está fazendo atendimento a ter um roteiro, né, para fazer um atendimento e passar todas as informações, não deixar de passar nenhuma informação essencial. Então, o PPT é importante, né? E aí os materiais impressos, né, pasta, envelope, então é um momento agora de já começar a pensar nisso, fazer os orçamentos. As fichas, esse é um material que nem sempre é olhado com o devido cuidado, ele talvez não seja o mais relevante, mas é muito importante você colocar, né, organizar bem esse material, deixar ele com uma apresentação bacana, mesmo que ele vá ser xerocado ali na escola mesmo, mas ter um layout legal, diferente, que organize bem as informações, tanto para as informações que você vai coletar das famílias, né, então ficha pedagógica, saúde, quanto também aquela ficha que você entrega com a proposta comercial, os valores, onde você coloca ali a negociação, né, então ter um material bem apresentadinho, né, bem organizado para que a família... Quando a família vai comparar, isso também, né, é um item que entra na comparação, sem dúvida. Tá? E, por fim, gente, material pós-visita. Esse é um outro item que muitas vezes é deixado um pouco de lado, as escolas investem pouco. Vamos lá, pode falar. Falando de material que a gente estava trazendo aqui, né, o material para as mídias, né, a gente propôs a enquete. E aí eu queria trazer o resultado, porque é muito importante a gente ter essa visibilidade também, né? Lógico que é uma enquete que ela fica assim, o ideal
é ter os 3 materiais que a gente colocou aqui, né? Que é o material de apresentação em PowerPoint, que você Todos acabou de colocar. são importantes, né? Todos são importantes. O folder impresso ou digital, que com certeza as famílias também levarem alguma coisa no momento da visita. É importante ter esse material que a gente bem apresentou agora. E o vídeo institucional, ou o tour virtual, que muitas vezes está lá no site da escola. Todos eles são importantes. Nós entendemos isso, tá? O ideal é a gente ter todos esses 3 materiais e muito mais aí. Mas olha só, o resultado da enquete está dizendo para a gente que empatados, 43% cada um, o folder impresso ou digital e o vídeo na mesma importância como indispensável para o material de apresentação e depois com 14% a apresentação do PowerPoint. Mas eu queria destacar, porque você trouxe aqui, né, o último material que você trouxe, é essa apresentação do PowerPoint, o quanto que isso também auxilia para criar-se um roteiro dentro da sala de atendimento. Exato. Que eu acho que está relacionado muito ao desempenho, né, da apresentação, da experiência que você vai causar ali. E a gente vai falar muito disso na sexta-feira, no módulo, no segundo módulo do dia. No primeiro módulo, a gente vai, né, ter a Carla falando aqui com a gente sobre venda, né, na sala de matrículas e depois do atendimento propriamente. Mas o quanto é importante para munir todo o time de uma organização de fala, de conteúdos que são importantes para não deixar escapar nada. Então, a gente julga que os 3 são importantíssimos, tá? Mas eu queria dar um destaque para essa apresentação, porque é uma grande dor, né, das pessoas que estão ali na sala de atendimento de ter bem roteirizado o que eu não posso deixar de falar, porque muitas vezes a gente embarca numa conversa ali e acaba deixando escapar alguma informação que é muito relevante para aquele momento, naquele atendimento. Então, só queria trazer esse dado que é bem relevante aqui também. É legal e tem tanto a questão de a gente deixar passar alguma informação importante, como tem aquelas conversas, você já viveu muito em sala de matrícula também, você sabe que tem aquelas conversas que às vezes não flui, né? Porque a família não pergunta nada, não fala nada. Essa é a mais difícil de atender, né? Vocês sabem disso também. Né? E às vezes um roteiro ali pode ajudar, então, aí dando tom, né? E dando as passadas da conversa quando é necessário. Então, para o time, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse material. Bem como o material pós-visita. Vamos lá, Fábio, que o nosso tempo está correndo aqui. A gente adoraria ficar falando aqui o tempo todo, né? Até perguntei que hora que encerra a live aqui para a gente se organizar no tempo. Exato. O material pós-visita, gente, é um conteúdo que ele é pouco explorado pelas escolas de um modo geral, né? E eu arriscaria dizer que talvez seja o que mais faça a diferença, né? Justamente porque é pouco explorado, ninguém faz, né? Então, qual que é a ideia desse material positivo? É organizar, nada mais do que organizar alguns conteúdos para serem enviados para as famílias após, né, ela realizar a visita e conhecer a escola. Normalmente, o que acontece é alguém que está responsável ali pelaquela matrícula, que tem que bater a sua meta e tal, fica mandando aquela mensagem, oi, né, volta aqui, aquela mensagem de quase, né, por favor, volte para fazer a matrícula na escola. E aquilo a família não quer ouvir, aquela não está interessado naquilo, né? A ideia é você começar a organizar uma série de conteúdos simples, conteúdo super simples de produzir, né? Mas que coloque a família no lugar de você é importante para mim, né? Eu lembro de você, né? Então, conteúdos nesse sentido. O que pode ser, então, um material pós-atendimento? Então, o que sua escola faz para que a visita se torne da casa? Então, por exemplo, mensagens, né, até falei das audiomensagens um pouquinho antes, mesma coisa, as mensagens, por exemplo, do diretor para a família, mensagem de um aluno para um aluno, olha que coisa diferente, né? Um aluno, o aluno vai lá, visita a escola, a família vai lá, visita a escola e, de repente, ela recebe uma mensagem, pode ser um vídeo, um áudio, de um aluno seu, daquela série, para que o aluno está interessado, recebendo, falando, olha, que legal, tal, vem para cá, alguma coisa nesse sentido, né? Uma mensagem do professor, que vai receber aquele aluno, do professor para o aluno ou para a família. Então, mensagem, alguma audiomensagem meramente de acolhimento, né? É uma coisa que um professor, um coordenador, um diretor grava em 30 segundos, né? É importante, obviamente, que seja personalizado, né? Não pode ser aquela mensagem genérica. Então, tem que falar, oi, fulano, bom dia, né? Falar o nome da pessoa, né? E mandar alguma mensagem. Essa mensagem pode ser uma simples mensagem de acolhimento, pode ser um convite para alguma atividade que vai ser realizada na escola, enfim, uma mensagem diferente, que não seja um só, né, volte aqui, né? Materiais digitais para apresentar a escola, sobre o sistema de ensino que a escola adota, sobre o material didático, sobre projetos ou sobre diferenciais. Aqui, inclusive, a gente já está publicado no portal, né, a gente vai, né, publicar ainda ao longo dos próximos meses uma série de conteúdos que tem uma trilha no portal que chama Conheça Mais,
que você pode consumir e utilizar nesse sentido. Então, são pílulas de vídeo, pequenos vídeos, falando, por exemplo, do seu sistema de ensino ou de uma solução educacional que você adote, Líder em Mim, Mindmakers e assim por diante. Então, são vídeos curtos que você pode... esses vídeos têm diversas finalidades, eles servem para o time, servem para a rede social e você pode utilizar também, né, para enviar para uma família que manifestou interesse. Você vai ter, por exemplo, alguém um diretor ou alguém da assessoria pedagógica do sistema de ensino adotado pela sua escola, falando diretamente, né, com a família que está interessada, falando um pouquinho dos diferenciais do sistema de ensino, por exemplo. Então, esse é um tipo de material que fala da proposta pedagógica da escola que você pode utilizar, né, para reforçar e manter aquecido o interesse daquela família. E conteúdos de reflexões, né? Vamos dizer que a sua escola, eu falei de blog, né, um pouquinho antes, não entrei muito nesse assunto, mas vamos dizer que a sua escola tem ali um conteúdo sobre bullying, por exemplo. Né? Não um conteúdo que fala sobre como a escola trata o bullying, mas como, né, falando sobre o bullying de modo geral. Informações úteis, né, para a família que eventualmente tenha esse tipo de preocupação. Né? Enviar, né, esse link do blog da escola, por exemplo. Então, são reflexões que falam, né, sobre comportamento, futuro, transformações, necessidades da família, que podem mostrar um pouquinho da escola como autoridade em alguns assuntos, que podem mostrar um pouquinho do perfil das pessoas da escola, da coordenação, dos diretores, enfim. Né? São conteúdos que não falam de venda, não falam de matricule-se já, mas que mantêm aquecido o relacionamento com a família. Né, Fábio, acho que é muito bom ressaltar, né? Até as escolas, você não colocou a câmerazinha aí, mas eu acho que esse é um slide essencial para as escolas printarem, para vocês tirarem foto, para realmente utilizar como uma referência, né, do que fazer pós-visita, por exemplo, né? Porque, olha, vocês sabem, a gente tem comentado em todo momento, a gente viajou, né, 18 capitais, fizemos 22 eventos espalhados pelo Brasil todo e a gente, em cada um deles, a gente faz essa pergunta, né, do tipo de relacionamento que faz um pós-visita, por exemplo, né, que é o que a gente está tratando agora. As mensagens que a gente está trazendo como exemplo aqui, pouquíssimas pessoas fazem esse tipo de trabalho. E olha que a gente conversou com mais de 2.500 pessoas ao longo dessa jornada, então poucas escolas estão fazendo. Então aí é uma grande oportunidade de você se diferenciar neste momento que é tão importante de conexão, né? O quanto é importante, a partir de um momento de visita, como que você se conecta, como que você continua esse relacionamento com as famílias. Não adianta falar, olha, as matrículas estão acabando, venha se matricular. Não, existe uma forma certa da gente conversar e continuar esse relacionamento com cada um que passa pela nossa escola. Fábio trouxe uma lista de sugestão aí, né, das mensagens. Então, com certeza, é uma mensagem que precisa ser personalizada, sim. Os materiais, né, divulgando os diferenciais da escola, do sistema de ensino. Se você tem um evento que vai acontecer na sua escola, por que não convidar essas famílias para participarem do evento e viver essa experiência junto, né, para que vocês sintam ali como que funciona a dinâmica da sua escola. Então, tem uma série de oportunidades para a gente estabelecer vínculo, né? E a partir do momento que a gente estabelece vínculo, a gente se conecta, né, de uma maneira que está rolando o sentimento. Eu falei um pouquinho sobre isso no módulo de relacionamento ontem, enquanto que a gente se conecta a partir da relação que acontece ali, e a partir do momento que a gente se relaciona e que a gente se conecta, a decisão vem. Então, não necessariamente a gente precisar, né, ficar pressionando para fazer a matrícula, mas a gente convence a partir de tudo que é trabalhado com esse relacionamento com as famílias, com os alunos. Então, ótima tela, eu acho que é importantíssimo vocês se inspirarem em todos os conteúdos que vocês trabalham aí. Então, se você não tem, né, uma cultura de fazer um contato com as famílias pós-visita desta forma, eu acho que é o momento de vocês começarem a olhar um pouquinho dessa forma, que com certeza você vai ter como um grande diferencial da sua escola, uma vez que poucas estão fazendo. Então, não percam a oportunidade de vocês utilizarem isso como inspiração mesmo e se diferenciarem no mercado aí e realmente gerarem o impacto e a conexão necessária para que essas famílias sejam suas famílias aí no próximo ano letivo. Isso aí, Lu. E assim, gente, coisas simples, tá? A gente não precisa de nada de superprodução, nossa, é muito complicado produzir tudo isso. Não. Né? Uma mensagem simples, objetiva, já é, né, diferente do que os seus concorrentes estão fazendo. Eu trouxe só um exemplo aqui de um texto, né, que vocês podem utilizar numa visita, para enviar para a família logo após a visita. Então, bem simples. Olá, fulano, colocar o nome, óbvio, da pessoa. Né? Foi um prazer atender você e sua família. Sua visita e seu interesse em nossa escola nos honra e nos motiva a seguir buscando sempre o melhor para nossos alunos. Em nome de todo o time da Escola Exemplo, nosso obrigado. Estamos juntos com você na construção do futuro dos seus filhos. Um grande abraço.
Então, uma coisa super simples, isso pode ser em texto, pode ser num áudio da direção ou de alguém da escola, enfim, só para mandar uma mensagem e manter aquecido o relacionamento com a família. E aí, gente, né, tem diversos outros conteúdos que vocês podem também utilizar nesse relacionamento. Então, tem essas mensagens de agradecimento, pode ser um convite, um lembrete para a visita. Então, a pessoa foi lá, agendou a visita. Né, mandar uma mensagenzinha ali com um lembrete. Né, enfim, diversos conteúdos que vocês podem ir organizando, né, e mandando para as famílias ao longo do período de relacionamento até a conversão. E aí, gente, mais importante do que o conteúdo em si, né, é também organizar a régua de comunicação com isso. Né? Então, isso é outro tipo de coisa que não pode ficar represado numa pessoa que vai, né, num gestor, por exemplo, ou da pessoa que fez o atendimento. Né? Tem que ter uma organização, um conteúdo, uma ordem. Né? Então a pessoa fez a visita hoje, o que você manda amanhã, o que você manda daqui 2, 3 dias, daqui 5, 6 dias, até para que você possa delegar isso, deixar como uma pessoa responsável para que não passe. Né? Se fica na mão de uma pessoa só, de um gestor, às vezes ele está lá, né, no dia a dia, correndo, resolvendo, apagando incêndio e pronto, passou batido, não enviou para aquela família, faz uma semana que você não manda nada, um mês que você não manda nada para aquela família que visitou a escola. Né? Então, Fábio, é importante ter essa organização também do quando e de quais mensagens enviar. Estou lendo aqui o chat, deixa eu só ver o nome aqui dela, a Marliane, ela colocou, estou feliz em saber que a nossa equipe está no caminho certo, vale deixar aqui um depoimento. Esse trabalho de pós-visita nos fez crescer demais, já vínhamos realizando ações nesse sentido, mas agora estamos ainda mais alinhados e conscientes da importância desse momento com as famílias. Está aí, perfeito. Uma escola que já utiliza, que já tem essa prática, que com certeza gerou experiências muito incríveis. E outra pessoa aqui que eu achei muito curioso, a Andressa, Lu, conta a história do omelete. Você não conhece a história do omelete ainda? Coloca aqui no chat. Se vocês querem de novo a história do omelete, não agora, mas aí a gente organiza um momento para contar. Então, se você não conhece a história do omelete, coloca aqui, que eu quero saber quem ainda não conhece. Mas olha, tá muito bom, um conteúdo muito maravilhoso e a gente segue para o final, porque senão daqui a pouco a gente vai ser expulso daqui. Então, vamos lá. Então, só para concluir, então, né, gente, a conversa, um último toque que eu queria dar para vocês, uma última sugestão. Então, via de regra, você tem site, você tem folder, você tem vídeo, redes sociais, material impresso, sala de matrícula, um monte de itens para pensar, que vocês normalmente já pensam, né, na hora de organizar a campanha. E aí, via de regra, você tem as pessoas que cuidam das coisas, ou isso fica represado numa pessoa só, ou tem uma pessoa que cuida de cada coisa. Então, a sala de matrículas, normalmente a pessoa que está lá na sala de matrículas que fica responsável por organizar, decorar, colocar os materiais de comunicação ali visual. Né? Então, a sugestão aqui que a gente quer passar para a gente encerrar a conversa, gente, é que vocês tratem tudo isso, tratem todos esses temas, né, de uma maneira unificada, pensando em tudo isso como uma jornada de relacionamento. Então, desde o momento ali do interesse da família, né, seja pelo telefone, seja pelo site, pela rede social da escola, até o primeiro dia de aula do próximo ano letivo, você ter todos esses conteúdos de apresentação e de comunicação organizados de uma maneira coletiva, de uma maneira unificada, né, para que eles tenham uma mesma identidade visual e uma mesma identidade de conceito também, né, para conversar sempre na mesma língua e no mesmo tom com as famílias em todo esse período, né, como eu coloquei aí, do interesse até o primeiro dia de aula, quando o aluno passa a ser, de fato, um aluno da sua escola. Então, esse é o último toque que a gente queria dar. Isso é muito importante para vocês conseguirem construir esse material de uma maneira organizada e de uma maneira planejada e não ficar, né, saírem daquela armadilha de deixarem para o momento em que vai precisar daquilo, né? E aí, de fato, gente, aí cada um faz uma coisa do jeito que dá, né? A gente sabe que isso acontece, tá bom? Perfeito, Fábio. As escolas aqui, ó, muito bom, elogiando bastante esse material. Sabemos que é muito conteúdo, tem muito conteúdo, mas as lives ficaram gravadas, né? A gente vai disponibilizar no portal de marketing para você, que é uma escola parceira da Somos Educação. Tem um portal de marketing para vocês utilizarem, então, com certeza, o mais breve possível vai estar disponível lá para vocês irem pausando, irem acompanhando, né, fazendo as anotações necessárias, porque realmente são muitos, né, pontos que a gente trouxe aqui para vocês destacarem, fazerem um checklist, mas como vai ficar disponível, então é possível a escola ir fazendo acompanhamento, compartilhar com outras pessoas que cuidam desse tema também. Então, fica um convite para vocês desdobrarem esse material em mais pessoas aí, em mais, né, abordagens que são necessárias, mas que vocês aproveitem todo o conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia aqui para a sua escola também. Então, as pessoas aplaudindo aqui, dizendo que faz bastante sentido. Então, é muita coisa boa. A gente vai continuar esse papo num outro momento, né, Fábio? A gente tem mais conteúdo relacionado sobre isso, mas o nosso tempo aqui é curto, mas a gente vai trazer outra abordagem. Inclusive, a gente tem uma continuação agora
agora falando um pouquinho mais da parte de pessoas, na sexta-feira falando do atendimento em si como diferencial, que bebe muito dessa fonte, né, de todo o material de apresentação da escola. O atendimento ele se torna muito mais efetivo, né, proporcionando experiências muito mais positivas se você tem um material muito bem construído e pensado a partir dessa lógica que nós trouxemos aqui para vocês. Eu vi que muitas escolas aí estão num caminho certo, que estão fazendo tudo de acordo com aquilo que a gente acredita que vai fazer diferença para a escola de vocês. E se você ainda não tem isso muito estruturado, é hora de pensar de que maneira que vocês estão apresentando a escola, né? De que maneira que vocês disponibilizam e organizam todo esse material. Agora sim, vamos para os nossos últimos recados aqui. Fábio, vai passando as telas para mim. Fica um pedido, um convite, deixem um depoimento para a gente fala de depoimento em todo momento, né? O Fábio mencionou aqui o como é importante a gente nos apresentar a partir de depoimento, mas aqui a gente quer um depoimento para a gente saber a sua opinião de tudo que vocês estão consumindo aqui na MWeek, né? Desta semana que é tão incrível para nós, eu tenho certeza que está sendo muito incrível para vocês também. Pode criticar, pode trazer alguns pontos que a gente pode melhorar, mas deixa um depoimento para a gente, tá? Um outro pedido, se você faz esse depoimento, coloca lá no grupo de WhatsApp, né? Disponibiliza para a gente lá e participe desse grupo. A gente está colocando uma série de conteúdos ali também, convites, programação do dia seguinte, as escolas interagindo conosco também. Então, não deixem de estar presente ali no nosso grupo de WhatsApp. E o nosso próximo informativo aqui é o formulário, né, de interesse em algum sistema de ensino da Somos Educação ou uma solução essencial, um bate-papo sem compromisso algum. Se você já preencheu o que tem interesse, que bom, não precisa preencher de novo, mas se você está chegando agora e quer conhecer um pouquinho mais das nossas soluções educacionais, tem ali um formulário de interesse ali fixado no nosso chat, bem como a nossa avaliação. Nos avaliem, né, para que vocês estejam conosco aqui também, participando de todo o conteúdo, dizendo para a gente se foi legal, se não foi, o que precisa mudar. E os convites, né, que a gente tem aqui, são muitos convites bons, mas a gente tem a nossa super quinta amanhã. Isso mesmo, olha só, vamos passar para a próxima tela. No módulo das 15h45, todos os módulos são muito especiais. A gente vai trazer a Evelyn, que representa o Edual da Somos Educação. A gente vai trazer a Alessandra Zuanon falando do Líder em Mim. Mas temos a Tânia Fontolan trazendo esse tema que é muito pertinente, né? Falando sobre como transformar o sistema de ensino em argumentação, em argumento para matrículas, que é um grande ponto de posicionamento também. E às vezes a escola tem bastante dificuldade de falar sobre esse tema aí com as famílias. Então é amanhã, às 15h45, não deixe de participar com a gente neste módulo com a queridíssima Tânia Fontolan. E à noite, por isso que é a super quinta, a gente começa cedo e vamos ficar com vocês até de noite, às 19 horas. Temos a nossa Adriana Ramos, é a nossa especialista aí, falando, doutora nesse tema, né, na relação família-escola, uma aproximação necessária em tempos atuais. Amanhã, para todo o time da escola, falando com o seu time, falando com você, gestor, com você, diretor, o quanto é importante, né, nos tempos atuais, a gente olhar para essa relação. Como que ela está, o que é necessário. E a Adriana vem trazer insights, né, reflexões muito importantes, que com certeza vão colaborar e muito para que isso seja muito produtivo. Então, estejam conosco nessa super quinta aí, para que vocês realmente possam participar de tudo que nós estamos proporcionando para vocês. Fábio, muitas mensagens aqui no chat, muita coisa boa, as escolas reagindo com um coraçãozinho. Eu quero agradecer a sua participação, agradecer toda a contribuição que você teve, mas deixar o convite para que vocês estejam com a gente amanhã, às 9h30. A gente já começa com tudo a nossa Super Quinta. Muito obrigada, Fábio. Obrigado, Lu. Obrigado a todas as escolas que estiveram com a gente então, nesse módulo. Contem sempre com a gente, tá? Em caso de dúvidas, né, queiram trocar alguma ideia em relação aos materiais, em coisas que a gente possa ajudar aqui, né, do nosso lado. Fiquem à vontade, estamos ali nos canais que vocês têm ali com a gente, no canal, no grupo do WhatsApp, enfim, estamos lá. Contem com a gente sempre para apoiar a sua escola na construção de tudo isso. Obrigada, escola. Estejam com a gente. A EME inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a EME encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação.
Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a EME é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A EME conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a EME é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à EME Week 2025.